Pessoal, boa noite. Temos a alegria, e a satisfação de poder, mais uma vez, estarmos reunidos. Sem dúvida nenhuma, um privilégio que nós temos de poder reunir para estarmos conversando, sobre a Palavra de Deus, este livro tão especial, tão importante, trazendo da parte do Senhor aquilo que Ele quer para nós, sua vontade, os seus desígnios. É um livro que supera qualquer outro livro, por melhor que seja, neste mundo. E é um privilégio que nós temos, e uma alegria, de estarmos tendo essa oportunidade. A expectativa que nós temos é que possamos aproveitá-la bem, possamos estar aprendendo, algo mais. Não estou aqui em melhor condição, estou também aprendendo. Então, estamos juntos nesse propósito, nesse viver que nós temos. E o tema que nós gostaríamos de pensar hoje é o segredo para continuar a carreira que nos é proposta. Estarmos pensando nessa maneira, o segredo para continuar. Diante de tantas coisas que há no mundo, de tantas circunstâncias que estão passando a humanidade, com as suas ansiedades e preocupações, e até mesmo nós estamos no mundo, não somos diferentes, às vezes temos as nossas necessidades, mas a Palavra de Deus nos mostra um segredo para continuar naquilo que ela nos propõe, a carreira que nos é proposta. Nós vamos ler 2 versículos para estarmos meditando. São versículos que os leitores e estudiosos da Palavra de Deus o conhecem bem. Hebreus 12, o versículo 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando nós pensamos num segredo para continuar, é porque nós estamos no mundo e nós vemos que o mundo anda muito ligeiro, por sinal, e precisamos de razões, para termos objetivos, É assim na vida cotidiana e não é diferente na vida espiritual também. Precisamos ter objetivos, precisamos ter aquele sentido, rumo, talvez, nesse sentido que nós queremos estar expressando. E quando nós se tratamos das coisas espirituais, é algo importante para nós. Por quê? Uma vez sendo salvo, uma vez crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, temos diante de nós a vida cristã, que é justamente essa carreira que nos é proposta. É interessante que o começo da carreira, é justamente o novo nascimento. Então é importante que, se porventura alguém ainda não tenha tido essa experiência, possa estar refletindo. A Palavra de Deus mostra de maneira enfática sobre isso, ter um novo nascimento. Podemos dizer, olhando para Cristo, olhando para Jesus. São vários textos bíblicos que nos apontam a isso, nos direcionam para esse sentido, e é o começo da carreira que nos é proposta. A partir daí, então, temos a vida cristã, e nós, limitados, no sentido de seres humanos que somos, temos essa carreira, e que é uma carreira de privilégios, de bênçãos, de alegria. Temos sim as dificuldades e as provações, podemos dizer assim, mas nós devemos estar nos potencializando aquilo que é de fato bom, até mesmo porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou momentos difíceis, vamos dizer assim, nem se compara a um peso eterno de glória que temos adiante de nós. Nós temos por tendência, isso falo
de mim, pessoalmente, e nós como seres humanos temos muito essa tendência de potencializar as coisas ruins, né? Somos tendenciosos assim. Mas gostaria que cada um de nós refletíssemos quantas bênçãos o Senhor nos dá diariamente, né? E o privilégio que nós temos de estar tendo essas bênçãos, né? Podemos pensar em maneiras bem simples, né? O ar que respiramos, o alimento que temos. Talvez não temos tudo aquilo que gostaríamos, nem no sentido de alimento, nem no sentido da vida, mas temos o necessário e temos vida, né? O que é mais importante. E se temos algumas limitações, elas são limitações que serão passageiras, tanto quanto aquilo que nós imaginamos que seja de valor, né? As coisas horizontais deste mundo, muitas vezes nós pensamos e achamos que elas são importantes e são para o viver aqui, mas são dias limitados, né? Um dia desse nós estávamos pensando sobre o horizonte, né? O horizonte das expectativas. Quando nós temos nesse nosso mundo que estamos vivendo, nós vemos as pessoas em constante expectativa. O mundo está, de fato, ansioso, né? Podemos pensar no sentido geral, às vezes ansioso por alguma vacina, alguma coisa que possa nos ajudar nesse momento, né? De tirarmos essas máscaras, enfim, né? Não estou aqui defendendo e nem apoiando, mas se dizendo no sentido de que a ansiedade que está a humanidade nesse sentido. É uma ansiedade, é a expectativa que isso aconteça. De maneira individual, cada um tem as suas expectativas, né? Profissionais, de estudos, de adquirir algo, de conquistar algo. São coisas horizontais que estão neste mundo. E é importante que a palavra de Deus não nos diz que não devemos preocupar com elas, mas devemos ter o cuidado nessa preocupação. Porque a nossa principal preocupação deve ser a eternidade, né? Deve ser o nosso viver com o Senhor. E as coisas daqui, evidentemente, têm as suas necessidades, mas elas são supridas, uma vez entregadas ao Senhor, né? Confiadas nele. Então, o horizonte das expectativas. Muitos estão passando por situações ou estão envolvidos com coisas deste mundo e buscam este horizonte, né? Cada vez são ansiosos a isso, né? Então, as pessoas têm se preocupado com esses horizontes e nós passamos a olhar. Observe para você ver o horizonte, né? O horizonte ele é interessante que ele está distante de nós, mas você às vezes consegue ver. Mas à medida que você chega naquele lugar, ele passa para adiante, né? Você nunca consegue alcançá-lo de fato, falar assim, aqui é o horizonte, eu achei o horizonte final, né? Se formos a um lugar, né, reto, poucas montanhas, a gente vai ver o horizonte longe. Mas a gente às vezes vai caminhando, chegando até lá, ele passa para mais adiante. Se formos aqui em nossa região, o horizonte fica entre as montanhas, e quando você chega a uma montanha, ele está em outra, mais distante, né? Então nós pensamos, os dias vão passando e os ventos ecoam, e a humanidade ansiosa empenha-se em buscar aquele horizonte de realizações que às vezes voam, fica além das montanhas. Não é fácil alcançar. Mas ainda assim, talvez contra o vento, né? Com o olhar para o horizonte, buscam acreditar na expectativa que a qualquer momento no horizonte sonhado possam, enfim, chegar. A esperança deste mundo é como olhar para o horizonte, né? Parece que traz motivações, mas no fundo está sempre atrás de um monte, né? Ela está sempre distante. São as expectativas deste mundo. Mas nós temos uma expectativa que é uma expectativa eterna através da palavra de Deus e através daquilo que nós possamos aprender dela. Por isso é um privilégio nós lermos e podermos compartilhar, mas é um privilégio maior ainda é podermos vivenciar ela, né? E é esse então o intuito que nós queremos estar refletindo nessa oportunidade. E no texto, um texto aqui que está nos refletindo sobre
este fato de estarmos em nossa carreira, né? Uma carreira que nos está proposta. O escritor, naturalmente, está referindo, fazendo uma metáfora a uns atletas, né? Fazendo também entender, quando diz, né, portanto, levando no sentido do capítulo 11, né, que são os heróis da fé, são aqueles vários personagens da palavra de Deus, homens e mulheres vividos, demonstrando de fato a fé, que sem dúvida nenhuma é a razão pela qual agrada ao Senhor, né, e tem demonstrado isso, vivenciado todas as circunstâncias mais diferentes da vida, mas mostrou esse sentido e é para nós testemunhas, né? Então nós vamos pensar que nessa carreira que nos é proposta, né, o viver com Deus, a vida cristã, nós vamos pensar olhando para Cristo, né? São 3 circunstâncias assim que nós devemos estar nos apegando. Olhando para Cristo, deixando o embaraço e o pecado e corramos. Então nós vamos tentar, de maneira bem limitada, como somos, mas refletirmos nesse sentido. Especialmente gostaria que cada um de nós levasse conosco o texto, né? Refletisse nesse texto, pensasse nesse texto dentro da sua vida, né? O que de fato esse texto diz para você? Ainda que nós possamos comentar algumas coisas, mas muito mais importante é a palavra de Deus em relação àquilo que você está pensando, né? Então a carreira que nos está proposta, começando pelo novo nascimento, e então a partir daí a vida cristã, isso é um aspecto da fé, né? A fé, que é esse firme fundamento das coisas que né, o versículo 1 do capítulo 11 diz, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa fé. E a fé, ela precisa estar sendo depositada em alguém que de fato vai recompensar, né? Podemos dizer nesse sentido. Porque nós possamos ter fé em um monte de coisas, mas elas não vão nos trazer até nós resultado algum, né? Fica apenas naquele aspecto de acreditar. Muitas vezes cai dentro da esperança deste mundo, né? A esperança de termos fé que alguém vai consertar alguma coisa. Fica realmente atrás de um monte, né? Um monte de coisas para acontecer, para que de fato isso venha a acontecer e se termina. Temos fé que vamos ter um resultado positivo num concurso ou num exame que fizemos. E talvez não é bem assim, né? Propósito de Deus. E essa fé, ela fica realmente limitada como o horizonte. Talvez fica distante de nós. E assim outras tantas coisas podem se dizer nesse sentido. Mas nós temos aqui a fé que nos traz uma recompensa, né? Que nos traz, ainda neste mundo, um viver. Nós vemos no texto que está falando sobre, portanto, né, que é o sentido do capítulo 11, dando essa continuidade, quando aqui ele escreveu sobre esses heróis da fé, e ele chegou portanto, ou seja, né, e até continua com a expressão que nós até queremos usar, nós também, né? Vamos colocar nós dentro desse parecer aí. Nós também, né, estamos aqui, somos de alguma forma importantes uns para os outros, no sentido de estarmos vivendo, mas temos diante de nós essas experiências desses servos no passado, que viveram diferentes coisas, a fé. E a fé deve ser o nosso alvo também, na fé, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é claro. Então nós somos encorajados a esse exercício de estarmos olhando para Jesus, né? Se olharmos para o mundo à nossa volta, sem dúvida alguma vamos ficar decepcionados ou não vamos conseguir satisfazer as nossas ansiedades, mesmo físicas, né? Sem contar que nós possamos pensar, né, os nossos dias aqui são limitados, né? Poderíamos dizer que a esperança deste mundo ela é limitada a dias. Agora, a esperança que nos é apresentada na palavra de Deus, ela é eterna. Então, nós vemos uma das razões também para nós apegarmos a isso.
olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador. Podemos dizer assim, ele atua, né? Ele é o autor, é o princípio, é o fim. Ele é o que atua, o que faz de fato acontecer, o realizador, né? O executor desta fé. Então nós vemos de maneira completa o Senhor Jesus Cristo no sentido da fé. Né? O autor e consumador da fé. Isso foi pelo seu feito, pela sua obra, ali na cruz do Calvário. Isso foi veio atingir nós de maneira bastante específica. Por quê? Nós, outrora perdidos em nossos delitos e pecados, como pecadores que toda a humanidade nem todos têm os mesmos pecados, mas todos pecaram. Então nós temos podemos dizer, essa dívida diante do Senhor, né? E o Senhor Jesus Cristo veio ali na cruz do Calvário pagando essa dívida, quitando esta dívida. E agora aqueles que têm a fé nele, têm de fato a vida e vida eterna, e têm de fato essa possibilidade de viver esta vida cristã, e aí, depositando a fé nele, vivendo uma vida que vai trazer honra e glória ao teu santo nome e uma expectativa positiva para a carreira que estamos seguindo. Então, olhando para Jesus é o primeiro ponto importante para que todos nós tenhamos em vista isto. Deixemos de olhar ao nosso redor ou as coisas deste mundo, até mesmo porque elas não vão nos satisfazer. Depois, deixando aqui o texto do versículo 1, vai estar dizendo, né, texto Hebreus 12, versículo 1, deixando todo o embaraço e o pecado, né, deixar. É interessante que é preciso que deixemos, né, quando fala de embaraços, quando fala de embaraço, fala de impedimento, de obstáculos, de dificuldades que possam existir, e nós possamos não nos envolver com esses fatos, né? Quando aqui fala sobre a corrida, né, os atletas, eles têm um foco, né, que é a chegada, e eles deixam todo o embaraço que possa existir para que eles possam correr ali com aquele propósito. Nenhum atleta carrega na sua roupa, vamos dizer assim, nem sequer a sua carteira, né, de identidade, podemos pensar, né? Eles têm as suas identificações, evidentemente, mas ele procura correr de maneira livre, de maneira sem peso algum, sem algo que possa atrapalhar, e os obstáculos estão diante dele, né? Os obstáculos, nós sabemos aí, aqueles que fazem atividades têm os seus obstáculos, né? Às vezes físicos, às vezes a própria circunstância da corrida, né? São obstáculos, mas eles não se embaraçam com isso, ou não se envolvem com esse sentido de falar desanimar, né? Podemos pensar nesse sentido. Assim como também os embaraçar no sentido das coisas deste mundo, e nós envolvermos com este mundo e nos embaraçar com ele. A palavra de Deus nos orienta que deixemos, né? São obstáculos, são impedimentos que existem na nossa carreira, porém, deixemos elas. É preciso deixar. Nós pensamos, né, o embaraço, né, nos faz pensar sobre a maneira com que embaraça, né? Uma linha embaraçada, uma linha de costureira, uma linha até dos jovens, né? Ultimamente já não é tanto, os jovens não soltam tanta pipa assim, mas no nosso tempo soltava e às vezes nem tinha tanto equipamento, né, para aquilo. Hoje eles conseguem, tem manivelas e tudo, era na lata de óleo. E você já reparou por que a linha embaraça, né? A linha, seja de uma costureira ou seja de um soltador de pipa, né? Não sei se alguém reparou, mas ela embaraça porque ele solta, ele dá linha, né? Mas na hora de recolher é que ela embola, né? Quando ele está recolhendo aquela linha, é que ela vai embolando. Uma costureira, a linha no carretel, ela não está embolada, mas se ela tirar ali, ela embola. E nós pensamos no sentido de que muitas vezes nós damos linha
linha para as coisas deste mundo, ou deixamos com que essas coisas se envolvem em nossa vida, né? Damos linha para o pecado às vezes, mas uma pipa, ela cai, né? Perto de casa eles soltam lá no alto, então quando rebenta lá, elas vai longe, mas cai, elas não ficam no alto, até mesmo porque uma hora também a pessoa tem que recolher ela. Nós vemos que nesse sentido que nós pensamos é que as coisas vão voltar ao lugar, e aí está embaraçado a linha, né? Vão voltar ao que seria antes, e aí a coisa já embaraçou, né? Quando nós estamos lá, arrebentamos a linha, jogamos fora, porque não sei como ela se enrola uma com a outra, né? A gente fica imaginando, mas ela se amarra. As coisas deste mundo, especialmente o inimigo das nossas almas e a carne, ela tem como sentido de nos embaraçar, e é mais ou menos assim, né? O inimigo e o mundo nos oferece coisas que seriam extraordinárias na nossa vida. Mas quando nós vamos voltar ao chão, né? Vamos pôr o pé no chão, vamos estar ali, está embaraçado, né? Muitas vezes. Então esse é o cuidado que devemos ter para não deixar com que isso não dê linha para a pipa, né? No sentido, não dê linha ao pecado, não dê linha ao mundo, não dê linha ao inimigo, porque ele vai fazer você se embaraçar. E quantos nós sabemos que se embaraçam e tomamos aqui nessa vida, e o perigo é esse, né? Então deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Creio que não há dúvidas nisso. Se olharmos, de fato ele está ao nosso redor, né? Somos convidados a todo momento ao pecado, né? O inimigo tem proposto, tem convidado, especialmente aqueles que são servos do Senhor e que buscam viver sua vida, são convidados, né? Estão bem de perto. O texto da palavra de Deus diz bem de perto que o inimigo é como um leão que anda ao nosso redor, bramando, buscando a quem possa tragar, né? E vamos ter cuidado com isso, né? Vamos ter atenção, porque o pecado está ao nosso redor. É interessante que justamente quando nós lemos que se ele está tão de perto nos rodeia, mais do que nunca nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque se o pecado está rodeando nós, se o nosso olhar fracassar, ou tirarmos esse foco, é fatal estarmos indo por este caminho. Nós pensamos ainda no embaraço, né? O embaraço tem também um fiapo, né? O fiapo, nas máquinas de lavar roupa, lá em casa já aconteceu isso, não sei se em outros lugares. Sempre dá aquele fiapo. É um fiapo, é coisa simples, pequena, não há nada, podemos dizer assim, significativo se considerarmos um, né? Mas eles vai saindo e vai juntando um com o outro, né? Lá pegou no eixo ali e travou o eixo da máquina, né? Mesmo forçando. Aí nós fomos tirar, né? O rapaz que mexe tirou, era fiapos, um monte de fiapo, né? Foi embolando ali. Isso faz pensar na nossa vida. São coisas mínimas, coisas pequenas, são fiapos que embaraçam ali e nos impedem, às vezes, do caminhar ou do prosseguir de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, deixemos esse fato, né, esse embaraço que está perto de nós, que estamos vivendo neste mundo, temos essas possibilidades. Mas vamos estar atentando àquilo que está nos motivando, né? Quando nós falamos das nuvens de testemunhas, e nós falamos dos servos do Senhor no passado, são motivos e razões para comprovadamente vermos que este caminho, talvez com os seus percalços que tem, mas vale a pena seguir. E nós podemos pensar até entre nós mesmos, né? Uns com os outros, somos como que incentivadores, né? E devemos ser assim, uns dos outros, para que possamos deixar os embaraços, possamos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Para quê? Para correr. E é interessante o texto que diz que corramos, mas é com paciência. Parece contraditório, né?
Como é que alguém corre com paciência? Talvez a gente pense, geralmente quem corre é porque está abafado, né? Está querendo realmente chegar a algum lugar. Mas aqui a carreira cristã, ela deve ser seguida com paciência. Note bem um corredor de maratona, né? Ele sai de sua largada e você pode passar do lado dele e disparar. Ele não vai nem importar com o que você vai estar correndo, né? Ele tem o seu ritmo, o seu passo, e ele não vai importar porque ele sabe que você não vai chegar ao final com o ritmo que você está levando, né? Então ele tem aquele exercício, aquela regra, né, podemos dizer assim, aquele modo, aquela norma de seguir, né? E nós vemos ele sempre correndo, né, quando temos oportunidade aí. Eu não sou acompanhador do esporte, mas a gente vê, eles correm, eles não importam às vezes que outro ganha, às vezes acontece de outro ganhar, mas eles mantêm aquele mesmo. O importante deles é chegar ao final, chegar bem e chegar numa posição melhor, evidentemente. A nossa carreira cristã, ela deve ser assim, né? Devemos ter essa paciência no sentido de perseverança, no sentido de termos atenção, porque nós precisamos correr. E é interessante que corrida não é igual caminhada, né? Às vezes nós achamos, é claro que falamos a caminhada da vida cristã e tal, é óbvio que é nesse sentido, mas uma caminhada você vai caminhando, né? Tem o seu passo, tem o seu ritmo, mas é correndo. Por quê? Porque a vida cristã, ela exige de nós corrida, né? Não é uma corrida física, né? Não é sair correndo por aí, mas é corrida no sentido de estarmos atentos, focados, né? Alguém que corre, se você corre para apanhar um ônibus, você olha o ônibus saindo lá, está correndo, ele está saindo, você está olhando ele, né? Você olha, se você corre por algum motivo, né, às vezes alguma coisa de dentro de casa, você está fazendo um almoço rápido ali, você está correndo com aquele objetivo e o seu foco é ali, né? Então é nesse sentido também a vida cristã. Corramos. Esse é um segredo para continuar, né? Termos essa perseverança, termos este sentido de estarmos vivendo, estarmos seguindo adiante. A nossa vida tem muitas coisas que podem nos fazer embaraçar. Com linhas imprecisas, trazer dificuldade para o nosso andar, né? São linhas, são caminhadas imprecisas, são coisas que não precisava, né? São embaraços que nos tiram o rumo e nos propõem a atrapalhar, fazendo do viver fora do prumo, distante de onde deveríamos estar, né? São embaraços que nos tiram deste rumo glorioso que é viver a vida cristã. E esses embaraços, eles sempre nos propõem a atrapalhar mesmo, porque todo embaraço é esse sentido, né? Fazendo viver fora do prumo, fazendo viver fora daquilo que Deus propõe, distante de onde deveríamos estar. O embaraço desalinha a carreira do cristão, o qual, se enrolando com esta linha, fica sem uma boa direção, né? Se enrolando com a linha, como a linha da pipa, né? Você se enrola. Eu não gostava muito de soltar a pipa por isso, enrolava numa linha que, né, e também não tinha muita a manha, né? Mas quando conseguia, a linha enrolava, né? Então aquilo fazia raiva, era melhor não fazer. E assim acontece muito, né? Então, muitas vezes o embaraço, ele desalinha a carreira do cristão, se enrolando, ele se enrola ali, ele não deixou de ser cristão, mas enrolou, fazendo não ter uma boa direção. Passa a direção ficar assim, dificultando, né, essa direção. É claro que nós vamos ver que o Senhor desembaraça qualquer coisa, né? Mas deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. É o conselho que o Senhor nos dá para termos uma vida cheia. Uma vida cheia de alegria e de bênçãos, focando o olhar no Senhor Jesus, que da fé é o autor e o consumador que conduz ao céu de luz, ou o consumador que ao céu conduz, melhor dizendo, né? Prossigamos esta carreira sem embaraços ou pecado, pois assim é a melhor maneira de viver com
com Cristo ao nosso lado. Então, tenhamos esse cuidado. E quando nós falamos, às vezes, como limitados que somos, e o Senhor nos conhece, né? O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor conhece todas as nossas dificuldades, o Senhor sabe todos os nossos deslizes e também até as nossas vontades, os nossos desejos, e devemos estar nos apegando a Ele mais do que nunca. E se embaraçamos, a melhor maneira de desembaraçar é olhando para o Senhor Jesus, né? Numa linha embaraçada, a gente arrebenta ela e ela vai desembaraçando. E para aproveitar, se emenda, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele de fato rebenta, tirando de nós aquilo que atrapalha dos nós da nossa vida, fazendo-nos emendar de maneira como se tivesse novo, fazendo-nos caminhar, fazendo-nos seguir adiante. Por isso que o segredo para continuar a nossa carreira que nos é proposta diante da nossa vida, diante do nosso mundo, é olhando para o Senhor Jesus. É deixando de fato essas coisas, porque isso atrapalha esse olhar. É deixando de fato essas coisas que estão ao nosso redor, porque isso atrapalha desse foco de olhar para o Senhor Jesus. É correndo, porque correndo, se você não tiver um foco, você está correndo como um cachorro que corre atrás de um carro, né? Um cachorro sai correndo atrás de um carro, se o carro parar, ele não sabe o que vai fazer com o carro parado. Mas ele queria correr ali, né? Um olhar é uma corrida sem sentido, né? Observe para você ver. Não façamos isso para a nossa carreira cristã, né? Correr sem sentido. Tenhamos em nosso viver, então, olhando para o Senhor Jesus. Aqui o texto nos aponta, né, o versículo 2, completando aqui, suportou a cruz desprezando a afronta, ou seja, ele chegou à nossa posição, à nossa condição, mas aqui ele não ficou. Diz o texto que ele assentou-se à destra do trono de Deus. E é por isso que ele, de fato, nós temos esse alvo, temos esse horizonte. E se o horizonte das expectativas deste mundo, de fato, não nos vai trazer, né, sentidos, com o Senhor, teremos algo melhor, né, para estarmos pensando. A poesia que nós pensamos no horizonte continua dizendo assim: mas eu conheço uma esperança e a essa não vai morrer. Como alguns falam que a esperança é a última que morre. Pode o vento soprar até enfurecer, o horizonte está lá. Lá no céu você vai ver. Esperar neste mundo é sempre um perigo, esperar no Senhor lhe trará um melhor abrigo. A esperança daqui ela nos frustra, querido. Mas a esperança do céu ela é eterna, amigo. Se o horizonte deste mundo a esperança não traz, olhe para o Senhor Jesus e terás vida e paz. Se os dias passar ou se o vento soprar, não importa, com Cristo teremos algo bom para esperar. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Então tenhamos em nossa mente, ainda que de maneira bem limitada, mas espero que possa ser de incentivo, seja de motivação para continuar, né? Não temos muitos dias aqui mais, né? Ainda que esses dias sejam longos, sejam vários, né? Mas a gente sabe, estamos passo a passo para chegar a uma eternidade, e pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, aqueles que assim o têm como Senhor e Salvador, para uma eternidade feliz. Aqueles que não têm, é o momento de você pensar, porque a corrida que você está correndo, nós estamos correndo uma carreira que é maravilhosa. Talvez a sua corrida seja a corrida do cachorro, né? Correndo sem sentido nenhum. E isso não vai lhe trazer o resultado esperado. Que o segredo para continuar e estar sempre a prosseguir não seja embaraçar com essas coisas da vida, com os fiapos que nos faz cair. Pois são trapos do pecado que desalinham o nosso seguir, como um laço e nossos passos nos impedem de seguir. O segredo para continuar é não parar de caminhar, é olhar para o Senhor Jesus e só nele confiar. Considerar o que ele fez, buscá-lo sem duvidar, e as tuas santas palavras meditar e praticar.
O segredo para continuar e viver esperançoso aqui é olhar para o autor e o consumador. É olhar para o autor da fé consumada ali, no Calvário sobre a cruz, quando o sangue seu verteu, pagando um alto preço para vida livre nos conceder. Que o Senhor nos abençoe, a sua palavra em nossos corações, que nós possamos estar realmente focando o nosso viver na pessoa do Senhor Jesus Cristo.